bom dia aqui com o jornalista, escritor e agora acadêmico titular de uma das cadeiras da Academia Goianiense de Letras, que é o advogado Dr. Walter Lee Guedes, que é um procurador, sinal aposentado, né, Walter Lee? Procurador aposentado. Aposentado. E esse momento tão importante, nós falando aqui no canal para os telespectadores da Transmix e também do rádio Transmix, sobre a sua posse, assumindo uma das cadeiras na Academia Goianiense de Letras, já que o canal vai tratar de literatura e espiritualidade. Hoje vamos falar de literatura. Essa conquista representa na sua carreira como presidente da Associação Goiana de Imprensa um marco? Olha, tendo em vista, doutor Abílio, a minha origem rural, eu acho que é uma grande conquista. Agora, com uma ressalva, eu sou muito consciente de que a conquista verdadeira é aquela de quem tem uma obra com uma certa perenidade, que possa durar alguns anos, 100 anos, 200 anos. Eu não tenho essa obra ainda. E o meu estilo não é um estilo propriamente literário. Eu sou um repórter, então os meus textos são de repórter e são de articulista, são textos jornalísticos. E eu gosto muito de história, espero deixar algo também nessa área de história. Mas eu não estou assim muito envaidecido, porque eu sou muito consciente da realidade. A gente conhece muito isso aí. Há muitas pessoas que se esforçam para deixar um grande nome, mas se não tiver uma grande obra, não fica o grande nome. Essa é a verdade. Jornalista Walter Lee, diga para nós sobre a Associação Goiana de Imprensa, o papel dela nas transições democráticas do nosso Estado. É uma instituição, vamos dizer assim, que é quase secularizada, ou mais que isso, né? A fundação da Associação Goiana de Imprensa e a importância dela, especialmente nesses tempos novos de transição nacional, em que o Estado de Goiás está inserido dentro desse contexto de um mundo novo que nós vivemos, por assim dizer. A AGI, Associação Goiana de Imprensa, ela nasceu lá na cidade de Goiás. Goiás, em 1934, a cidade de Goiás era ainda a capital do estado. Goiânia já estava sendo construída, já existiam obras em Goiânia, mas ainda não tinha um nome definido para a nova capital. Então as pessoas, de um modo geral, não diziam Goiânia ou qualquer outro nome, diziam a futura capital. O nome de Goiânia era então a futura capital. Eu digo isso para observar o seguinte: naquele momento, 1934, o Brasil ele vinha de um processo de transformações iniciado em 1930, com a ascensão do Getúlio Vargas à frente do governo brasileiro, e em Goiás de Pedro Ludovico Teixeira, doutor Pedro. Então havia uma ebulição do país. Tinha acontecido a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Havia apenas 2 anos, quando a AGI foi fundada, tinha havido aquela Revolução Constitucionalista. Isso significa uma revolução para que o país tivesse uma nova Constituição, o que foi assegurado em 1934. Aconteceu a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte, dali surgindo a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Essa nova Constituição ela veio bastante avançada em relação à anterior. Basta dizer que a partir dela, a partir de 1934, aconteceu a legalização do voto feminino. Até então a mulher não votava. Então a AGI surgiu, assim como antes dela a ABI, visando a liberdade. Eu não vou qualificar a liberdade de imprensa, não. A liberdade, que é uma palavra que sozinha ela já define muita coisa. Assim como a paz define muita coisa, não adianta dizer paz se a pessoa estiver doente, então não está em paz.
Paz está no sufoco financeiro, não está em paz. Então, paz é uma palavra que define algo muito com 3 letras, mas um significado muito amplo, né? Assim é a liberdade. Então, o Brasil sempre necessitou, sempre foi carente, ao longo da sua história, de liberdade. A partir do regime colonial, depois do sistema colonial, depois do sistema imperial. Então, tudo isso significa a escravatura, significa a ausência de liberdade. Então, a AGI é claro, em primeiro lugar, a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação. Então, ela surgiu com essa finalidade, e assim ela se mantém até hoje, na luta por liberdade. E o Brasil, nesse momento, está precisando muito dessa luta, não porque a liberdade não esteja presente, mas porque a liberdade, de vez em quando, ela é ameaçada no Brasil. Então, nós temos um avanço democrático muito grande, mas, de vez em quando, com ameaças, com movimentos que pretendem um retrocesso, que pretendem novamente uma ditadura. Então, nós estamos vigilantes aí contra esse tipo de movimento. A Associação Goiana de Imprensa tem, inclusive, legitimidade ativa para propor em juízo demandas de interesse coletivo? Tem. Nós temos essa legitimidade e sempre atuamos nessa direção. Ao longo da história da AGI, ela participou de movimentos contra ditaduras, em defesa de interesses de Goiás. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. No início dos anos de 1950, todos sabemos que a luta para a construção da nova capital do Brasil é uma luta antiga, que já estava inserida, por exemplo, na Constituição de 91, já tinha a determinação para transferir a capital federal para o Planalto Central, e só Juscelino que deu conta de fazer esse trabalho de construir Brasília, mas é uma coisa bastante antiga. Então, a AGI, presidida por Hélio Araújo Lobo, no início de 1950, dos anos 50, durante um encontro nacional de jornalistas no Rio de Janeiro, presentes quase todos os presidentes das associações de imprensa dos estados. Então, o Hélio Lobo, pai do ex-prefeito de Goiânia, Hélio Mauro Umbelino Lobo, ele propôs que todos os presidentes de associações de imprensa do país, associações estaduais, assinassem uma moção de apoio à construção da capital federal no Planalto Central. Isso antes do Juscelino ser presidente. Ele propôs e conseguiu por unanimidade a assinatura dessa moção, incluindo o presidente da Associação de Imprensa do Rio de Janeiro, sob o argumento dele, presidente do Rio de Janeiro. Bom, isso nunca vai ser construído mesmo, então eu vou assinar. E assinou. Quer dizer, ele estava enganado, né? Porque, na realidade, a capital acabou sendo construída, né? De maneira que essas são as lutas da AGI. É uma entidade que não é uma entidade com poucos recursos, mas com muita independência, certo? Nós não somos vinculados aos governos, certo? Somos independentes e a gente luta para que assim permaneça. Se for preciso, a qualquer momento, assinarmos uma nota contra uma autoridade, nós temos independência para fazê-lo. E propriedade. E propriedade. Eu quero dizer da alegria de entrevistar o jornalista, advogado, procurador aposentado, escritor e agora acadêmico, Dr. Walterli Guedes. Dizia a ele da alegria do dia que nós assumimos também como membro da Associação Goiana de Imprensa e que recebemos a carteira, inclusive como repórter, é claro, um repórter que não é repórter no sentido de formação acadêmica, não sou jornalista, e a gente então está desenvolvendo esse trabalho de entrevistas nesse programa na Transmix, e eu poderia encerrar com o jornalista e com uma declaração que ele fez que foi muito importante na solenidade que aconteceu na União Brasileira de Escritores, quando ele assumia a cadeira na Academia Goianiense de Letras, né, naquelas dependências ali. Você dizia sobre
uma estante que seria feita para o jornalista, ex-deputado, a figura histórica. É o que se chama, o vulgo popular chama de transmissão de pensamento. Eu ia justamente, você está sendo o repórter aqui hoje, com muita competência, com muita propriedade, e eu ia reivindicar também a minha condição de repórter, o exercício da minha condição de repórter. Eu gostaria de comentar isso, porque o seu avô, Abílio Aires Volney, ele sofreu muito como jornalista, como político também. Em consequência da política, ele teve uma vida de muito sacrifício, uma vida de muita glória também. Deputado federal, prefeito em cidades de Goiás e da Bahia, teve o nome cogitado para ser governador do estado. Ele fundou o Jornal de Combate, o que naquela época, é evidente, era muito mais difícil do que hoje. Então, a AGI pretende realmente homenageá-lo enquanto jornalista, enquanto homem de luta, que há mais de 100 anos experimentou dificuldades e continuou na luta o tempo todo para expor as suas ideias, para se fazer presente, interferir ousadamente na vida política de Goiás. Nós precisamos sempre disso. Essas pessoas iguais a Abílio Volney, que é o mesmo nome do neto que aqui está comigo, essas pessoas são essenciais para a evolução da sociedade em geral. São as pessoas que ousam, que trazem ideias novas, que combatem os erros, que combatem o autoritarismo. Então, essas pessoas é que realmente fazem o mundo evoluir, o mundo caminhar, sobretudo quanto à política, quanto às liberdades. De maneira que nós vamos realmente inaugurar no espaço cultural da AGI, um espaço cultural que já tem uma grande quantidade de livros. Nós acabamos de ganhar da professora Virgínia Fonseca Pedroso, professora da Universidade Católica de Goiás, viúva de um grande advogado, Durval Pedroso. Nós acabamos de ganhar os livros do Durval Pedroso, qualquer coisa como 5.000 volumes. 5.000 volumes com as prateleiras. E com a observação, aqueles são os livros que, se ele não leu, pelo menos consultou. 5.000 livros que ele ou leu, que Durval Pedroso, a quem conheci como polícia estudantil. Se ele não leu, ele consultou, pelo menos, que é o caso de livros jurídicos, muitas vezes se usa para consultar. Acaba lendo todo, mas aos poucos, né? Cada artigo independentemente. Então, lá nós teremos também uma estante, será uma honra para nós, uma estante com o nome de Estante Jornalista Abílio Aires Volney. Deputado Abílio Volney. Deputado Abílio Muito Volney. obrigado, um prazer estar aqui com... Muito obrigado. Muito obrigado. Walter Uma honra para Guedes. nós. Estarei sempre à disposição, viu? Sempre à disposição para batermos papos. Eu gosto disso aí. É a minha função. Falar e escrever. Falar e escrever. Está com o livro, inclusive, aí no prelo, Eu né? tenho vários livros, tenho no prelo, mas tenho vários livros semi-prontos, né? Falta realmente dar a forma e encaminhar para o Só prelo. a forma jornalística, a estrutura de É texto só a estrutura, jornalístico. colocar um... eu tenho... Eu só questão de pretendo... encadernar. E tem outros para serem ainda pesquisados, né? É quase que só encadernar. Eu tenho pronto já e tem outros a serem pesquisados. Eu quero, por exemplo, lançar um livro com o título Jornais e Jornalistas Goianos. E aí, mais uma vez, vai aparecer Abílio Volney. Certo? Fundou o jornal Estado de Goiás. Estado de Goiás. Depois Então, fundou o jornal Tempo, em Barreiras. o título realmente vai ser, o título principal vai ser Eles Fizeram História, Jornais e Jornalistas Goianos. Eu vou escolhendo já os jornais que realmente fizeram história, né? E que antigamente os jornais eram jornais que defendiam uma bandeira política, né? Então tinha uma influência muito grande. Em Goiás, naquele tempo era Goiás e Tocantins fizeram um estado só, nós tivemos jornais com circulação regular
há 100 anos, há pouco mais de 100 anos, em cidades como Tocantinópolis, que hoje, eu acredito que hoje não tem um jornal. Porto Nacional teve vários jornais, né? Então, Ipameri tinha jornal. Essas cidades mais antigas, Catalão teve vários jornais políticos. A cidade de Goiás, vários, e cada um representava uma corrente política naquele momento. Não eram jornais empresas, eram jornais com finalidade política. E como não existia o rádio, como não existia a televisão, muito menos a internet, como hoje, então esses jornais eram os únicos meios de comunicação de massa. Eles tinham influência, uma presença muito forte na sociedade, de maneira que a gente vai escolher aqueles que realmente fizeram história, não é? E para publicar esse livro. Eles fizeram história, jornais e jornalistas goianos. Aguardemos que vai ser um livro muito importante. Eu peço a sua colaboração como pesquisador para me ajudar nesse trabalho. Vamos juntos. Vamos juntos. Mais uma vez. Um grande abraço. Muito obrigado. Visite o nosso canal também no YouTube, Abílio Volney. E enfim, com o pessoal da Transmix, Rádio Transmix, mais um programa de uma série de programas. O que você acha, Pedro? Tá aqui, deu 16 minutos e 20 segundos. Tá filmando aqui ainda. Aí aperta o vermelho aqui para salvar? Pode apertar o Eu vermelho. prefiro que você aperte depois, pode ser que não. Depois vai editar, não é? É. É só apertar para